Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a corrupção. O Brasil ele foi vencido pela corrupção, né? Então nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. Aqui é o Nicolas Ferreira, que de certo modo diz que está extremamente abalado por essa crise que está acontecendo no Brasil, em especial a corrupção no INSS e dentre outras situações. Então a gente vai comentar um pouco mais sobre essa situação e dizer se realmente quem são os verdadeiros culpados aí em tudo isso e se tem como, de certo modo, acabar com essa situação que, de certo modo, vem abalando milhares de brasileiros. Vamos falar também com a providência do governo, né? Que está aí, de certo modo, tomando uma atitude, tá? Antes da gente falar sobre essa situação, né, da corrupção, em especial sistêmica, que está no Brasil, é importante a gente falar o que é a corrupção. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a corrupção que, de certo modo, tem abalado aí, em especial, o povo brasileiro e em especial o menos favorecido, tá? Então a gente vai falar um pouco mais aqui. Tem o Nicolas da direita, ou pelo menos da extrema direita, que de certo modo tá falando aí sobre a corrupção que tem atacado aí, em especial o INSS, tá? Mas antes disso, eu já vou pedir para você deixar o like, né? Antes da gente começar. Vamos falar o que é a corrupção, o que está acontecendo aí no Brasil e como, de certo modo, combater e quem são os responsáveis por tudo isso, tá? Mas antes de falar sobre a corrupção, é claro, no INSS, é importante a gente dizer o que é a corrupção, para você que não sabe, que está um pouco aí meio fora do ar sobre essa situação. A corrupção, em especial quando se refere no Estado, é, de certo modo, o uso indevido, ou seja, inadequado do dinheiro público para obter vantagens pessoais, financeiras e até mesmo uma vantagem aí indevida, é claro, né? Uma vantagem política. No Brasil, todo mundo sabe que a corrupção é um problema sistêmico, ou seja, atinge praticamente todas as áreas do governo em especial. Então, por aí você já tem mais ou menos aí uma noção do que é a corrupção, que de certo modo ataca as verbas públicas nas fraudes e licitações e até mesmo um favorecimento de grupos de pessoas específicas, e a gente vai comentar aqui um pouco mais desse grupo aí que de certo modo tem abalado e tem assolado o povo brasileiro. Então, você está sabendo um pouco a mais, eu pelo menos sabendo o que é a corrupção, que de certo modo ataca o povo brasileiro, acaba aí com, de certo modo, os benefícios da população, e recentemente nós sabemos, ou pelo menos temos acompanhado aí, consequentemente, né, o problema no INSS, tá? Só para você ter mais ou menos aí uma noção e fazendo assim uma comparação, né, sobre essa situação aí do INSS e o que é a corrupção, para você conseguir compreender de maneira nítida e clara, né, sobre esses lances que aconteceu no INSS. A corrupção é praticamente como um cupim que corrói ali as estruturas da madeira, né? Se de repente você tem um piso de madeira, se é que assim eu posso dizer, na sua casa, o cupim vai ali agindo de modo silencioso e de modo sorrateiro, fazendo um estrago, é claro, né, de maneira silenciosa. Praticamente no início, né, ninguém percebe, os danos são praticamente mínimos, mas o cupim vai criando ali pequenos buracos, vai causando um verdadeiro transtorno, um verdadeiro estrago, né? E você não percebe, tá? E aí, né, com o passar do tempo, o cupim vai se espalhando, criando os filhotes e vai estragando mais toda a base e tornando ali praticamente tudo insustentável. E aí, quando você menos espera, a estrutura da madeira acaba, né, causando desaba, né, e de certo modo gerando um prejuízo, né, gigantesco, e de repente você não tem como mais reverter toda aquela situação e o estrago já está feito. De certo modo, assim como a gente está falando aí de uma maneira sobre o cupim lá na madeira, gerando todo um estrago na estrutura da madeira, a gente pode ver, de certo modo, o cupim agindo lentamente, né, e fazendo toda uma bagaceira ali. A corrupção, muitas vezes, ela é parecida. Ela age nos bastidores sem que a população, de certo modo, consiga perceber e de modo imediato. Não é bem assim. Praticamente, a corrupção ela vai enfraquecendo todas as instituições, em especial, como você está vendo aí, a instituição aí que é o INSS, né? Então, a corrupção ela vai agindo de modo lentamente, né, sem que a população perceba, né, de uma maneira
literal, vai enfraquecendo, as instituições acabando com todos os recursos, drenando tudo e atacando, de certo modo, todas as esferas do Estado, né? Se você ainda não percebeu e não conseguiu compreender um pouco mais sobre a corrupção, em especial, que tem atacado e assolado o Brasil, a gente pega aí uma situação da Dona Maria, tá? Que praticamente passou por momentos bem complicados aqui no Brasil, tá? Viveu aí momentos de terror, momentos de crise, tá? Em especial, Dona Maria, uma mulher que sempre foi batalhadora, honesta, saiu de casa todos os dias às 6h30 da manhã, deixou seu filho na creche, encarou aí uma jornada de 9 horas por dia, semanais aí, praticamente trabalhando sábado, em algumas vezes trabalhando até mesmo sábados e domingo para poder ganhar o pão de cada dia. Ela literalmente, né, sonhava com a aposentadoria um dia e viveu os seus melhores anos aí, os anos dourados, como muitas pessoas acreditam. Só que teve um grande problema, né? Na realidade, o primeiro foi um benefício para Dona Maria. Dona Maria teve a oportunidade de se aposentar e literalmente alcançou o seu sonho. Só que houve um grande problema em tudo isso. Praticamente, Dona Maria, quando ia receber ali o seu aposento, se é que assim a gente pode dizer, vinha descontado, pelo menos no extrato, né, um valor pequeno, né, simbólico. Dona Maria entendia que aquilo, né, era normal, era como se fosse um imposto. Só que não sei se você sabe, imposto não se cria todos os dias, tá? Tem regras, tem outras situações e você sabe muito bem que imposto não se cria todo dia. Dona Maria não entendia que acontecia, não estava entendendo o que realmente estava acontecendo. Ela achou que estava normal, estava tudo tranquilo, né? Ou pelo menos na visão da Dona Maria. Só que as taxas foram aumentando e aí a Dona Maria foi percebendo que tinha algo estranho em tudo isso. Ela simplesmente tinha alguns deputados, né, para poder defender a Dona Maria, só que esses deputados não faziam nada para poder mudar a história da Dona Maria, né, Nicolas Ferreira? Enfim, e aí a Dona Maria ligou lá na instituição do INSS e o pessoal não conseguiu explicar para ela o que realmente estava acontecendo. Os descontos estavam aumentando cada dia mais e a Dona Maria literalmente saindo num verdadeiro prejuízo. Ligava lá, ninguém, demorava mais de uma hora e meia para poder atender e nada acontecia para explicar a Dona Maria. Até que um certo dia, como eu já mencionei, a Dona Maria que lutou tanto para poder receber a aposentadoria, a Dona Maria simplesmente ligou lá a televisão e aí ela simplesmente deu de cara com uma das coisas mais absurdas que ela poderia, né, ouvir naquele dia. E foi a partir daquele exato momento aonde a Dona Maria percebeu que tinha algo muito estranho, tá? Essa aqui é a realidade. Dona Maria ligou lá e viu uma movimentação da Polícia Federal lutando, pelo menos, né, para poder acabar com a corrupção no INSS. A partir daquele momento, a Dona Maria percebeu que, né, tinha algo muito estranho em tudo aquilo e ela viu que ela não estava sozinha. Estava acontecendo um verdadeiro, né, mais novo escândalo. Na realidade, não novo escândalo, porque já vinha desde o governo pelo menos do desgoverno do Michel Temer e, de certo modo, dado continuidade no governo Bolsonaro, da qual não fez nada para poder, né, acabar com a corrupção. Pelo contrário, né, afastava, literalmente, eu vou falar aqui, afastava muitas vezes quem combatia a corrupção. Ele literalmente, ou pelo menos fez o máximo para poder transferir um delegado do Rio de Janeiro lá para praticamente extremo norte, né, do Brasil, ou seja, colocou o cara lá bem longe. Essa que é a realidade, tá? E como eu já havia mencionado, os caras, né, enfim, desde o governo Bolsonaro, Dona Maria então percebeu que, né, ela não estava sozinha. Ela procurou praticamente as associações que seria para poder defender a Dona Maria, só que não aconteceu nada disso. Pelo contrário, ela descobriu algo horroroso e viu que as próprias associações, ou pelo menos uma parte delas, estava ali, de certo modo, ao invés de proteger a Dona Maria, estava lutando para poder atacar o salário da Dona Maria e descontar cada vez mais, né, dinheiro lá da conta dela e sem autorização, tá? Praticamente com assinaturas falsas, contratos fraudulentos
e praticamente tirando dinheiro da conta dela, não só dela, mas de milhões de pessoas. O governo brasileiro, em especial o governo Lula, está lutando aí pelo menos para poder mitigar um pouco dessa situação, porque isso já vinha enraizado há muito tempo. Isso não é fácil de combater, é claro. Tá aí tomando algumas medidas, já utilizou de certo modo, pelo menos convocou salvo engano, o advogado-geral da União para poder, de certo modo, lutar contra isso. A gente sabe que não é fácil. Tá aí, de certo modo, exonerando, pelo menos, né, demitindo algumas pessoas para poder atacar toda essa situação aí, pelo menos diminuir o impacto na vida dessas pessoas que já trabalharam tanto pelo país. O que me admira em tudo isso é que, ou pelo menos o que eu vejo, é pessoas como o próprio Nicolas Ferreira, que ao invés de estar lutando pelo povo brasileiro, aproveita a cada crise ou cada pequena crise que aparece no governo, ele sai, né, para poder tumultuar. Já teve a situação lá do Pix, que ele colocou um alarme absurdo no Brasil, mentindo descaradamente para toda a população e criando terror e pânico. Agora ele aparece mais uma vez para poder gerar transtorno e fazer memes, né, com a situação terrível e difícil que muitas pessoas têm, né, enfrentado. O Nicolas Ferreira, ao invés de certo modo, né, lutar pelo menos favorecido pelas pessoas, né, que estão em situações vulneráveis, ele aproveita a internet e o alcance que tem para poder soltar memes e, né, ao invés de criar um projeto de lei para poder punir quem rouba, ou pelo menos quem furta o dinheiro de pessoas aposentadas, ele sai nas redes sociais para poder causar memes, né? Ou pelo menos criar memes, dizendo sobre a situação do governo Lula. E aqui não me interessa se é o governo Lula, Bolsonaro, Temer ou qualquer um. Pessoas que tomam dinheiro de pessoas aposentadas que contribuíram tanto para poder mudar a situação, a história desse país e manter esse país de pé. Quem pegou o dinheiro dessas pessoas tem que ser punido, mas na visão do Nicolas é só o governo Lula que tem que ser punido, pelo menos o governo Lula não, que o Lula tá combatendo, né? O Nicolas tá querendo que puna o governo Lula. Ele não, em hipótese alguma, se compadece dessa situação. Você não vê o cara criando um vídeo para poder, vamos, de certo modo, tirar essas mais de 8 mil pessoas que estão em situação de rua, né? Inclusive idosos lá em Belo Horizonte. Ele não fala isso, mas ele simplesmente decide atacar quem? O governo Lula. Ele quer, de certo modo, né, criar um transtorno para o governo Lula. E aqui cabe a gente analisar, será que realmente vale muito a pena a gente votar em políticos que só criam memes, né? Ao invés de criar projetos de lei para poder mudar a história do Brasil? Ele tá lá para quê? Para fazer uma fábricas de meme? Ou ele está lá para poder, de certo modo, reduzir a pobreza, né? De certo modo, aumentar a riqueza de tudo e de todos? Ele tá lá para quê? Para gerar impactos negativos, que é o caso do Nicolas Ferreira e Companhia Limitada. Além disso, é sempre bom lembrar que esse estrago que vem aí, já vem no INSS desde o governo Temer, e em especial do governo Bolsonaro, que ao invés de combater a corrupção, ele punia quem, de certo modo, combatia, né? Pelo menos uma parte dessas pessoas que combatiam a corrupção, né? E aí tem o caso Ramagem, dentre outras situações, investigações de corrupção, né, que estavam andando aí na época do governo Bolsonaro. Ele simplesmente cortava, demitia, fazia o máximo. Então, enfim, tá? Não tô aqui para poder defender o governo em especial nenhum. Se de certo modo pegou e roubou, tem que ser punido, na realidade furto, né? Mas a verdade é que o Lula não está envolvido nisso e tá fazendo o máximo para poder punir as pessoas que participaram dessa verdadeira lástima que aconteceu aí recentemente, diferentemente do governo Bolsonaro, que punia quem investigava, pelo menos puniam uma parte das pessoas que investigavam. Duvido se isso, né, aconteceu no governo Bolsonaro e ele não tomou nenhuma atitude, permaneceu inerte, né? Permaneceu omisso, desrespeitando as diversas leis que tem aí no Brasil. Enfim, obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Eu realmente lamento as coisas que estão acontecendo no Brasil, mas isso é decisão do próprio povo, que de certo modo voltou de maneira, né, errônea, e em deputados como Nicolas Ferreira e Companhia Limitada, tá? Ao lado aí vai aparecer um vídeo, você pode seguir aí assistindo e clicar aí assistindo. E deixa eu já aproveitar e pedir para você aqui um like, é claro, né? E comentar aí a sua opinião, pois ela é muito importante para mim, tá? E antes disso,
Tem um Pix aqui ao lado, se você quiser contribuir pra gente comprar outros jornais, é muito importante também, beleza? Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, a gente se fala na próxima. Valeu, abraço!